uma viagem eletrizante com Cíntia Tanuri. Em semana passada nós não tivemos, ficamos aqui querendo saber aquelas histórias todas, mas hoje vai vir como um grande resumo e eu quero que você pegue papel e caneta para anotar tudo que essa mulher vai fazer. Essa viagem eletrizante pela palavra. Minha irmã, que eu amo, está cada vez mais linda, não canso de falar isso. Vem para cá, toma teu posto, pega papel e caneta e vamos fazer essa viagem eletrizante com Cíntia Tanuri. Vem para cá, minha irmã! Oh, boa noite! De volta nessa viagem que eu amo. Como é bom estar aqui depois de algumas semanas num tratamento de sinusite. Quarta passada não tivemos o nosso encontro. Que bom que o Senhor nos proporciona esse momento de novo. Obrigada, Mônica Souto, amo sua vida. Eu fico acreditando aqui quando você fala que eu estou mais bonita. Eu já estou me sentindo. Boa noite a todos que estão aqui conectados nesse momento. Vamos seguir viagem juntos. Obrigada pela sua companhia. Você que vai assistir esse vídeo depois, obrigada. Fica aqui conosco, tem muita coisa hoje para a gente ver, porque estamos em Gênesis 35. E como é que nós deixamos o nosso amigo Jacó? Estamos viajando com Jacó na sua jornada, na sua peregrinação de fé. E deixamos ele no capítulo 34, destroçado. Acho que essa é a palavra. Jacó estava ali vivendo um grande pesadelo. Jacó, ele, além de ter que lidar com a dor de ter uma filha, né, que foi violentada, que foi sequestrada, ele está lidando agora com a dor dos seus filhos, que entram em uma vingança terrível, sanguinária. Eles matam ali muitos homens, suas famílias, levam cativos as mulheres, crianças. E essa foi uma realidade que nós falamos aqui no capítulo 34, que é um capítulo que ninguém queria ler, ninguém queria ter que falar sobre ele, como seria bom se ele não estivesse ali, mas o Senhor em todas as coisas nos ensinando, nos treinando, nos exortando. O nosso Deus não coloca nada debaixo do tapete, hein? Ele sempre nos chama, lança luz sobre a verdade, sobre a escuridão, sobre o que não é bonito de se ver, para que eu e você possamos aprender com isso. Então, vamos começar orando, agradecendo ao Senhor por esse momento de encontro novamente, como é bom estar aqui. Meu coração tem gratidão a entregar ao Senhor por isso. Vem comigo em oração, então. Pai, nós queremos te louvar, nós estamos declarando aqui juntos que amamos ao Senhor. Amamos te conhecer por meio da tua palavra. Amamos ouvir os feitos do Senhor na vida de tantas pessoas, de homens e mulheres comuns como eu e o meu irmão e a minha irmã que está aqui nessa noite, Pai. Como é bom saber que o Senhor se move na história da nossa vida, Pai, escrevendo a tua própria história. E nessa noite nós queremos te pedir, Espírito Santo, continua falando conosco através dessa palavra. Nos fale mais sobre ti mesmo através de Gênesis 35. E desde agora te louvamos por todo o discernimento que veio de ti, em nome de Jesus. Amém! Então, seguimos aqui. Jacó, em Gênesis 35, ele sai daquele cenário, né, de morte, de tristeza, ele está desesperado. Ele vai dizer para os filhos dele: o que vocês fizeram? Sabe aquela hora que o pai olha a bagunça que o filho fez e falou: vai sobrar para mim? O que nós vamos fazer para resolver isso aqui? Jacó diz para eles: vocês estão atraindo morte sobre a minha casa, sobre a nossa família. Por que fizeram isso? E ali, então, em seguida, a gente entra em Gênesis 35, com Deus intervindo nessa história, intervindo novamente em toda essa bagunça. Temos um Deus que não perde um detalhe da minha vida e da sua vida. Ele não está de olho só nas coisas boas, não, hein, Mônica? Não é só quando a gente tira 10, não, na prova. Quando a gente tira 0, nosso Pai está ali, pronto para nos falar,
pronto para nos consolar, para nos ensinar, nos treinar naquela situação. E é isso que Deus vai fazer agora com Jacó e sua família. Então, o versículo 1 de Gênesis 35 diz assim: Deus disse a Jacó. Deus vem e fala aquele homem que devia estar aflito, angustiado, desesperado. Imagina só, tudo de ponta cabeça na vida daquele homem, daquela família, Moisés narrando Gênesis 35. Deus fala com Jacó. Sabe aquela hora desesperada que você está assim? Deus fala comigo, alguma coisa, qualquer coisa. Fala comigo. Eu acredito que o desespero, a ânsia de Jacó era essa. E agora? Eu não sei resolver. Eu não sei como consertar isso. Eu não posso consertar. Não tem como voltar atrás. Mas Deus fala com Jacó e ele diz: suba para Betel, vai morar lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão, de Esaú. Então, quando Deus fala com Jacó, ele fala: volta. Volta para o lugar do nosso primeiro encontro. Volta para aquele lugar onde eu te apareci. Betel é aquele lugar onde Jacó passa uma noite com a cabeça numa pedra e ele dorme. E Deus se encontra com ele dentro dele mesmo. Em sonho, Deus fala com ele que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, seu pai, e o Deus dele agora, que ele continuava essa história da aliança com ele agora. E Deus faz promessas ali naquele lugar, Jacó. E Deus está dizendo: volta para lá, vai para aquele lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez e ergue um altar para mim. Se lembre que eu sou o Deus que cuidou de você, que te livrou quando seu irmão te perseguia de morte. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu quero que esse medo saia agora, porque você vai se lembrar que eu já te livrei da morte. Seu pescoço também estava em risco ali, seu irmão ia te pegar, te caçar. Presa fácil era você, Jacó, mas eu te livrei. Volta para lá e ergue um altar para mim. Então aqui Deus começa a fazer com que a memória de Jacó se volte para ele em confiança. Anota aí, por favor, Lamentações de Jeremias 3, 21 e 24. Eu amo esse versículo. E eu não podia deixar de falá-lo aqui, dentro desse contexto. Diz assim, acompanha aí comigo, eu deixo anotadinho aí na sua Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que Deus está fazendo aqui com Jacó é dizendo: ei, lembra daquele lugar, lembra do nosso encontro, lembra de como é que você estava? Você estava assustadinho, bichinho assustado, com medo, pavor. Mas eu te guardei, eu te protegi. Traz à sua memória isso, que vai te dar esperança e força para você se levantar daí, Jacó, para seguir comigo. Porque pensa comigo, pensa cá com os meus botões, Hernani. Imagina só, Edmilson, numa situação tão terrível como essa de Jacó. Talvez ele pensasse no coração dele: é o fim para mim. Imagina, Tânia, uma situação terrível dessa, que o Jacó não tinha como administrar, os filhos dele já tinham feito o terror ali, já tinha matado todo mundo, como ele ia devolver vidas? Ele não tinha como resolver isso. E Deus fala com ele: lembra-se. Lembra-se de como eu sou misericordioso. O restante desse versículo vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Ele está dizendo: lembra-se, eu sou um Deus de misericórdia. Muito bem, Tânia Silva, ela está dizendo: eu estou trazendo isso para a minha vida. É isso mesmo. É isso. O Senhor dizendo: olha, eu sou Deus de misericórdia, é por causa da minha misericórdia que vocês não são destruídos. O restante do versículo diz: sabe, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus está dizendo: chega o fim de um dia, mas um novo dia nasce e eu zero sua conta, porque as minhas misericórdias se renovam. A novidade de vida para mim, para você, como houve para Jacó.
A dificuldade, a luta, sim, há. Isso é real, é inegável. Enquanto estivermos nessa experiência de vida aqui humana, na carne, a gente vai experimentar isso. É inerente à vida, às dores, às lutas, às tribulações. Não somos inocentes quanto a isso. Mas a esperança é o que esse versículo está dizendo. Traz a tua memória viva, a tua memória com esperança. Eu sou o Deus de toda misericórdia. Eu faço nova todas as coisas, de novo, e de novo, e de novo, a cada dia. A cada dia eu faço tudo novo. E ele continua dizendo, né? Jeremias estava num contexto terrível aqui, Mônica. E ele está dizendo, eu quero lembrar de quem é esse Deus. E ele termina dizendo, sabe? Grande é a tua fidelidade, Deus. Tu és fiel. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Timóteo 2:13, que ainda que eu e você sejamos infiéis, contudo, Deus permanece fiel, porque Ele não pode mudar a si mesmo, Ele não pode negar sua natureza. Este é um dos atributos maravilhosos do Senhor. Ele é fiel e Ele foi fiel até o fim, a aliança que Ele fez com Jacó. Jacó passou maus bocados, ainda tem muita coisa para acontecer na vida de Jacó. Meu Deus, é muita emoção. A gente vai ver cada coisa ainda nessa história. Mas Deus nunca negou sua fidelidade na vida de Jacó, como não negará na minha e na sua vida, porque Ele é fiel. Porque Ele não tem, Ele é fiel. E aqui Jeremias continua dizendo em Lamentações 3:21, ele diz, a minha porção, a minha parte é o Senhor. Diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Ele está dizendo, eu vou esperar, dias melhores virão. Eu me encho de esperança, dias melhores virão. E é assim que Deus faz, ativa essa esperança em Jacó, quando ele diz, volta lá. Vai para aquele lugar onde nós nos encontramos. Vai para aquele lugar onde nós selamos uma aliança entre mim e você. E eu disse, eu serei seu Deus, eu cuidarei de você. Eu te livrarei do mal, eu te farei prosperar. Eu farei a sua descendência numerosa, mais do que você pode contar as estrelas do céu. É a mesma aliança que ele havia feito com o seu avô Abraão, com o seu pai Isaque. E agora dá continuidade na vida de Jacó, porque estamos falando de um Deus geracional. E isso chegou a mim e a você pela aliança que ele firmou comigo e com você. Como assim, Cíntia? Firmou? Firmou com você, Mônica, uma aliança. Porque está escrito. Vamos ler lá? Ou anota aí, Lucas 22:20. Como assim? Deus também veio e falou, Cíntia, eu faço uma aliança com você. Mônica, eu faço uma aliança com você. Tânia, Erlane, quem mais está aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo. Lila, Vandão, eu estou fazendo aliança com você. Tânia Silva, Edmilson. Rosana, eu faço uma aliança com você. Ana, nós temos uma aliança. O Senhor está dizendo, sabe? Em Lucas 22:20, dessa mesma forma, depois de Jesus cear, ele disse, este é o cálice da nova aliança do meu sangue que é derramado por vocês, por mim e por você. O Senhor selou ali uma nova aliança, diferente da que ele fez com Abraão, que ele fez com Jacó. Ele faz uma aliança agora comigo e com você eterna, que não pode quebrar, que não tem prazo de validade, que foi definitiva e que é para a eternidade, dizendo, eu sou com você, o meu sangue vai ser derramado para te purificar e abrir caminho da eternidade para você. Eu te faço agora, sabe o quê? Filho, filha, com esta aliança selada no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Essa é a aliança que o Senhor estabeleceu, a nova aliança estabelecida comigo
e com você. Quando nós lemos lá na carta aos Hebreus, deixa eu pegar aqui, porque eu me lembrei, e é muito interessante. O autor aos Hebreus, que a gente não pode dizer que é o apóstolo Paulo, parece o apóstolo Paulo, mas não podemos dizer isso. Ele vai escrever em Hebreus 14, 15, ele vai dizer assim, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Esse sangue é capaz de nos purificar, purificar a nossa consciência dos atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Por esta razão, Cristo, ele é o mediador, ele é a ponte de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam essa promessa de uma herança de vida eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O autor está fazendo um paralelo entre essa aliança que Deus fez lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó, a primeira aliança. Quando ele fez ali, Moisés dá toda a forma dessa aliança, ele vai escrever isso, o autor, Moisés vai colocar tudo isso lá em Êxodo, como seria esse pacto dessa aliança. Mas ele diz, sabe, aqui na carta aos Hebreus, ele está dizendo, eles cometeram erro, eles falharam de alguma forma, essa aliança não foi capaz de resgatar todos eles. Mas agora em Jesus, há uma aliança incorruptível, sem falha, sem erro. E através dessa aliança nós temos garantia de vida eterna. E a gente continua lendo aqui, e a gente vai ver que depois, então, que Deus fala com Jacó, no versículo 2, Jacó já começa a agir. Aquele homem se enche de coragem, de esperança e diz, e posicionamento, hein? Ele toma posição aqui agora. E ele diz, ele chama toda a casa dele, todos os que estavam com ele, além dos familiares de sangue, todos os servos, as servas. E nessa altura do campeonato aqui, os historiadores vão dizer que ele era uma pequena, grande multidão. Era muita gente, era um clã muito extenso já, que Jacó comandava. E ele chama todo mundo e ele vai dizer, livrem-se dos deuses estranhos que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Versículo 3, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Uau! Jacó ouve Deus. Deus dá um prumo, uma direção para Jacó. E em seguida ele se posiciona, ele chama a casa dele, ele chama todo o clã. E ele diz, vão, lancem fora todos os ídolos. Existe só um Deus e nós adoraremos só a Ele. Lavem-se, limpem-se, troquem de roupa. E vamos subir a Betel. Porque eu vou fazer um altar ali para esse Deus que me ouviu na minha angústia e tem estado comigo por onde eu tenho andado. Aquela convicção de fé, de esperança que Deus injeta em Jacó, ele transfere para todo o clã, dizendo, ele me ouviu na minha angústia, ele está andando comigo até hoje, ele não deixou de andar comigo, e eu seguirei com ele. Mas para isso, nós não vamos mais ter um coração dividido. Todos os ídolos tragam, lancem fora. E no versículo 4, o que a gente vai ler aqui? Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Vamos tentar entender isso aqui agora. Lembram-se que quando Jacó saiu da casa de Labão, Raquel, sua amada, sua escolhida, levou consigo os ídolos do seu pai? Lembram-se desse episódio? Já passamos por ele aqui. Aquele povo ali
Eles tinham esse costume, já estavam com a fé dividida. Eles também adoravam outros deuses. Em Siquém, onde eles estavam, também as pessoas adoravam outros deuses. E, na verdade, Jacó ficou lá por um bom tempo, como eu disse a vocês. Quando ele chegou lá, os filhos ainda eram pequenos, e agora Diná já era uma adolescente, uma mocinha de talvez 15, 16 anos. Ele ficou lá por muito tempo. E aquelas pessoas foram absorvendo aquela cultura. Tanto que quando Jacó diz, olha, nós não sabemos todo o detalhe da conversa do Senhor, mas Jacó volta dessa conversa com Deus dizendo, nada mais de coração dividido aqui no meu clã. Eu estou fechado com Deus. Deus é o Senhor sobre a minha vida e a minha casa. É Ele quem tem me livrado da angústia, quem tem cuidado de mim, andado comigo todo esse tempo. E ele diz, então, tragam todos os ídolos. E eles levaram aquelas imagens de escultura e os brincos da orelha. Talvez você possa estar se perguntando aí. Se tiver pergunta, anota, por favor, deixa no chat. Manda no privado, que eu terei prazer em responder. Se eu não souber, em buscar essa resposta junto com você. Mas talvez você se pergunte aqui, então, os brincos, é pecado usar brinco? Eu me lembro de uma vez que a gente estava dando esse estudo e as pessoas já começaram a questionar isso. Não, não é isso. Nesse contexto aqui, alguns desses brincos que eram usados naquela época tinham símbolos que remetiam à adoração a esses deuses. Era uma forma de adoração. Não é que todo brinco seja assim, mas naquela época existia isso, tanto para as orelhas das mulheres, como para o nariz, como para os adornos de pescoço. Existia esse tipo de objeto que era um símbolo de adoração também. Então, não se preocupe, não estamos falando de toda e qualquer joia ou bijuteria, de algo específico aqui. E eles trouxeram tudo aquilo, e me chama muita atenção que Jacó, ele enterra ao pé da grande árvore, é um carvalho, que durante alguns outros episódios a gente vai ver na Bíblia, outros personagens vão se remeter a esse mesmo carvalho ali, né, que tinha como nome um lamento ou um choro, um lugar de choro ou de lamento. E ele vai enterrar aqueles ídolos ali. E o que nós podemos entender aqui é que ele está fazendo um ato profético. Eu estou sepultando toda mentira, todo Deus falso, toda fé dividida que até hoje eu, a minha família, o meu clã ainda aceitou e viveu. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. E como nós já dissemos aqui em outras quartas-feiras passadas, ele exige exclusividade. Lá no livro de Êxodo, adoração exclusiva, o próprio Moisés, ele vai estar registrando isso quando o Senhor vai dizer que ele não aceita outro tipo de adoração. Ele vai dizer, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti escultura alguma de Deus nenhum, seja no céu, na terra ou debaixo das águas. Eu gosto muito desse versículo porque ele não está dando opção. Não faça de ninguém que está no céu, nem na terra e nem debaixo d'água. Se você achar que tem alguém para fazer, não faça. Não se prostre diante deles e não os adore. Sabe? Talvez você diga assim, eu não tenho esse costume, eu não venho dessa cultura, eu não tenho imagens de escultura, eu não adoro outros deuses. Teve um grande homem, um ministro da palavra, João Calvino. Certa vez ele disse assim, nós somos uma fábrica de ídolos. Uau! Nós fabricamos ídolos o tempo inteiro. Qualquer coisa ou lugar que ocupe o primeiro lugar na minha vida e na sua vida está ocupando o lugar de Deus, se torna, então, um ídolo para nós. Pode ser até algo muito bom, algo legítimo, como um filho, a família, um esposo, um namorado, um bem material com dificuldade adquirido. Mas se ele está ocupando um lugar errado no meu e no seu coração, ele se tornou um ídolo. E Deus não aceita isso. E talvez hoje a gente possa escutar o mesmo eco de Jacó dizendo, lance fora.
Lança fora todos os apegos, todos os ídolos do seu coração. Eles não são como Deus. O Deus que te ama, que te cuida, que anda com você, que ouve a sua oração no dia da angústia. Era isso que ele estava dizendo. Logo em seguida, aqui, Jacó vai pedir para aquele povo: olha, se lavem, se limpem, troquem de roupa. O que é que isso quer dizer? Ele está dizendo: santifique-se. Eles tinham esse ritual, né? Era uma maneira deles mostrarem exteriormente que eles estavam se purificando. E ele diz: porque nós vamos subir para aquele lugar, ali é lugar santo, é lugar de encontro com Deus. E nada do que é contaminado vai comigo, vai com vocês a esse lugar de encontro com Deus. Nós podemos ler aqui em Josué 24, 23. Anota aí. Lila, depois você me fala quanto tempo nós temos. Josué 24, 23, ele vai dar essa mesma ordem, bem parecida que Jacó deu para o seu clã. Quando Josué, ele assume a liderança do povo, Moisés tinha acabado de morrer. Lembram-se? Josué estava com medo. Como eu vou continuar com uma liderança? Nossa, Moisés era o cara, um homem tão forte, ele viu a Deus. Ele se encontrou com Deus quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, de tão forte foi o encontro dele com Deus. Como eu vou liderar esse povo agora? Quem sou eu? Eles não vão me ouvir. E o Senhor diz para Josué apenas isso: seja forte e corajoso, eu estarei com você. Não te mandei eu, vai. Eu sou com você, Josué. E logo quando Josué começa, então, a liderar aquele povo, ele vai dizer a mesma coisa. Em Josué 24, 23, ele vai dizer: lança fora, pois, todos os deuses, os ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente a Yahvé, o Deus de Israel. Quem é Israel aqui? Esse povo que veio de Jacó, que não é mais Jacó, porque Deus mudou o nome dele, é Israel. E aqui Josué está dizendo isso. Em Josué 3:5, anota aí também, hoje a gente está anotando muito versículo, não perde não. Josué 3:5, Josué vai dizer aquele mesmo povo: santificai-vos, porque amanhã fará Deus maravilha no meio de vós. Eles estavam nesse momento passando por luta. E Josué diz: vem, se santifica, e Deus vai vir operar maravilhas. E assim foi. E essa é a voz do Senhor ecoando até hoje para nós, para mim e para você. Santifiquem-se em mim, para que eu possa habitar em vós e fazer maravilhas na sua vida, na sua história. Em João 17, 17, anota aí. João 17, 17. Quem está orando aqui, Laninha, é Jesus. A gente pode aprender muito com a oração sacerdotal de Jesus em João 17, 17. Jesus orou, orou, e orou foi muito. Jesus se separava para orar. Ele tinha momentos de intimidade a sós com o Senhor. Ele gastava tempo orando. Mas ele não era Deus? Sim. E isso mostra como Jesus, mesmo sendo Deus em carne, dependia exclusivamente do Senhor e tinha prazer em conversar com o Pai dele. E é esse o convite que ele chama a mim e a você: vem falar comigo, sinta prazer. Não vem só por necessidade, não vem só com sua listinha de pedidos, não. Vem bater um papo comigo, vem conversar comigo, vem me conhecer, me conta de você. É tão gostoso quando a gente tem intimidade com uma pessoa, né? E que a gente, qualquer novidade ou qualquer coisa, a gente fica doido para contar. Deixa eu te contar o que aconteceu. E o Senhor está dizendo: eu quero isso. Eu quero relacionamento de intimidade. Vem falar comigo. Ainda que ele saiba de tudo. Antes que a palavra chegue à nossa boca, hein? Ele quer ouvir, ele quer saber. E aqui em João 17, 17, Jesus está orando. E sabe por quê? Por mim e por você. Oh, que glória! Antes mesmo de que eu e você viéssemos à existência humana aqui, ele já orou por nós. E aqui nesse versículo específico, Jesus vai dizer: santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade.
Naquele tempo, hein, Mônica? Jacó disse para ele: joga fora os ídolos, toma um banho, se lava aí, se santifica e vamos encontrar com Deus. Jesus está dizendo: santifica-os. Mas agora a lavagem é por meio da palavra. É esta palavra viva, pulsante, que me lava e te lava todo dia. Este banho aqui que eu preciso e você precisa todo dia. É essa palavra que vai me deixar cheirosa, perfumada, bela, saudável, que vai me santificar e te santificar. Porque quando eu abro essa palavra, ela me confronta e ela diz: não, não mais essa natureza egoísta. Não, Cíntia, não mais haja assim, não paga o mal com o mal, não, vá pagar com o bem. Não, Cíntia, perdoa, mas eu já perdoei, Deus, perdoa de novo, 70 vezes 7. Vai se santificando, vai se lavando por meio dessa palavra. É isso que Jesus orou por mim e por você. Santifica-os, Pai. Santifica-os na tua palavra. Em 1 Coríntios, hoje eu estou dando muito versículo para anotar, fica esperto aí. 1 Coríntios 6:11, Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, ele vai dizer: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Lavados, santificados, justificados. Eita glória! No nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Esse nome me santifica, me purifica e me justifica diante de Deus, pelo seu Espírito que se move em mim, que vai me transformando dia após dia conforme a imagem de Jesus. Naquela época existia essa lavagem, como eu falei, simbólica, para dizer para Deus: eu estou me purificando. E hoje o Senhor diz: é na palavra que vocês se purificam. É dessa forma. Em Isaías 1, anota mais esse, acho que é o último, hein? Quanto tempo, Lila? Me conta aqui. Isaías 1, 16, 17. Isaías escrevendo ao povo, ele vai dizer, eu amo esse versículo também: limpem-se, renovem-se e removam suas más obras para longe da minha vista. Ó, tira de perto da minha vista todas as suas más obras. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. 6 minutos. Obrigada, Mônica. Aprendam a fazer o bem. O bem é aprendido. Eu e você podemos aprender a fazer o bem, sabia? Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Lavem-se. Limpem-se. Ele está falando dessa limpeza interior. O que é mal em mim não pode mais habitar em mim. Porque o Senhor está dizendo: eu quero um povo que anda nessa limpeza, nessa santidade de alma e espírito. Não é mais exteriormente como eles faziam essa prática para demonstrar para Deus isso. Em Tiago 4:8, pode anotar aí também. Hoje tem muito versículo, não é não? Tiago 4:8, Tiago escrevendo essa carta. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, hein? Que andou com ele, comeu muito junto com Jesus ali. Talvez dormiram até no mesmo quarto, quem sabe? E ele está dizendo, logo depois da morte de Jesus, é que Tiago, então, vai crer que Jesus era o Messias. É logo depois que Jesus é ressurreto, é que ele vai ser despertado. Puxa, o meu irmão, aquele que acordava comigo, não é mesmo que ele era o Cristo? Não acredito. E aqui, então, a gente vai ver um outro Tiago depois se levantando, que vai se tornar um líder da igreja, enfim. E aqui nesse versículo, nessa carta, ele vai dizer: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Chega para perto, que ele chega também, é o que ele está dizendo. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o seu coração. Mente dividida, hoje eu creio, amanhã não. Agora eu creio de novo, agora já não creio mais. Agora eu adoro a Deus. Ai, mas eu vou ali também. Vamos ver se uma cartomante, o que ela diz da minha mão.
Agora eu vou fazer isso. Agora, mente dividida. Limpe isso, purifique a sua mente e adore somente a Deus. É o que ele também está dizendo. E aqui vai continuar a narrativa no capítulo 35, no verso 5, dizendo: quando eles partiram, depois de então Jacó ter sepultado, enterrou, sepultou, fez o funeral daqueles ídolos, ele então vai partir dali e diz que o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor e ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Que terror é esse, hein, gente? O terror de Deus? Talvez você pense assim, epa, tem uma coisa estranha, terror é da parte do mal, hein? Como assim o terror de Deus? Vamos saber disso. Mas na próxima quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir, o terror de Deus, Deus traz assombro àquele povo. E por isso, Jacó, mais uma vez ali, ele não vai ser perseguido, ninguém vai ousar ir atrás de Jacó e da sua família. E Jacó vai chegar, então, a Betel. Ele vai chegar naquele lugar do primeiro encontro. Ele vai erguer um altar ali novamente ao Senhor. Ele vai chamar aquele lugar de El Betel, morada de Deus, desse Deus que se encontrou comigo. Mas no caminho, Jacó ainda vai viver muitos desafios. Jacó ainda vai ter quantos minutos, Lila? 32? 2? Bom, eu falei, opa, 32 eu vou contar essa história, mas a outra. Mas no caminho, Jacó vai ter que sepultar o amor da vida dele. Raquel vai morrer nessa viagem. Raquel não vai chegar a Betel. Muita coisa vai acontecer, a jornada desse homem ainda tem muita coisa pela frente. Mas em todo o tempo, ele verá a boa mão do Senhor o abençoando e o livrando. Amém! Fica para mim e para você nessa noite. Obrigada, Rô, pelo carinho. Fica para mim e para você nessa noite. Não importa o perrengue, a luta, a aflição. Talvez o dia mal bateu aí na sua porta, como já bateu na minha. Há sempre um novo dia. Esse Deus de esperança e novidade me chama para viver nessa perspectiva com Ele. Alegre-se. Ele é por mim, Ele é por você. Amém? Te espero na próxima quarta para seguirmos viagem juntos com Jacó e aprendermos mais do nosso Deus. Muito obrigada por sua companhia. Até a próxima quarta.